assunto do podcast da Alesp de hoje é alienação parental. A própria casa aqui, a Assembleia Legislativa, por 3 momentos, já discutiu o assunto com projetos de lei. Para falar sobre esse assunto, nós temos o prazer de convidar a doutora Amanda Caramelito, que é membro da Comissão de Direito de Família da OAB. Obrigada. Muito obrigada, Renata. Boa tarde. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante e atual. Sim, um tema tão atual. Para começar, o que é alienação parental? Tendo em vista que em 2019, já há 4 anos, um projeto de lei queria tornar obrigatória a fixação de cartazes informativos sobre alienação parental nas dependências das escolas estaduais, dos prédios do Poder Judiciário e das delegacias de polícia do Estado. Sim. Na sua opinião, um projeto que seria muito adequado? Sim, eu acho que seria muito pertinente esse projeto de lei. Agora, sobre o conceito da alienação parental. Existem diversos conceitos, tanto na doutrina jurídica, que é o meu ramo, onde eu trabalho, como na doutrina da psicologia. Eu gosto de definir a alienação parental como a prática de uma violência psicológica, de um abuso emocional por algum dos genitores, isso é, ou por pai ou por mãe, para interferir, impedir ou dificultar o relacionamento afetivo de um dos filhos, ou do filho, o único filho, com o outro genitor. Isso é, do genitor comum desse mesmo filho. Tá? Isso pode acontecer, como eu falei, de uma forma deliberada ou não, voluntariamente ou não. Algumas pessoas, o que a gente costuma enxergar em alguns processos em que eu já atuei de alienação parental, algumas pessoas praticam alienação parental de uma forma deliberada e voluntária e consciente, outras não. Outras é necessário que sejam submetidas a um processo de perícia, estudos técnicos, para que tome conhecimento, um autoconhecimento muitas vezes, de que vem praticando alienação parental. No entanto, de qualquer forma, a alienação parental deve ser coibida e combatida. Tá? É quando um pai ou uma mãe acaba falando mal do... Muitas vezes, só um detalhe antes, na maioria das vezes é praticada por pai ou por mãe, mas a alienação parental pode ser praticada por qualquer pessoa que tenha um vínculo afetivo com a criança ou adolescente. Uma tia, um irmão. Madrasta, uma pessoa próxima. Pode ser qualquer pessoa, ainda que não tenha um vínculo sanguíneo, familiar com aquela criança. Que faça uma diferença. Exatamente. Então, não necessariamente é falar mal. Falar mal, a doutrina costuma descrever como a campanha de desqualificação do outro genitor, né? Então, normalmente é o ato número 1 que a gente costuma chamar da alienação parental. Ela se inicia com uma campanha de desqualificação do outro genitor. Muitas vezes sequer é verbalizada essa campanha de desqualificação. Então a criança, a gente sabe, a criança é sempre uma esponjinha, ela absorve aquilo que tem ao redor dela no ambiente em que ela vive e convive. Então às vezes uma linguagem corporal, um comentário... não tão claramente de falar mal, mas a criança absorve quando aquela determinada pessoa em quem ela confia e com quem ela tem um vínculo afetivo forte desaprova ou desabona um dos seus genitores. Então, é sempre o passo número 1 da alienação parental, é essa campanha de desqualificação. Existem outros atos que são entendidos pela doutrina também como atos de alienação parental, como, por exemplo, sempre agendar algum compromisso muito bacana, interessante para a criança no período em que a criança estaria ou deveria conviver com o outro genitor, que a gente chama de genitor alienado, né? Então, muitas vezes, por exemplo, no caso do genitor alienador, no final de semana em que a criança conviveria com o genitor alienado, olha, a gente está indo para aquele hotel esse final de semana, aquele hotel que você adorou ir aquela vez, puxa, pena que você não pode ir conosco, você vai ter que conviver com o seu outro genitor, seja pai, seja mãe. Né? Então esse, por exemplo, é um ato de alienação parental. Um ato de alienação parental que a gente costuma ver em muitos casos é omissão de informações. Então, por exemplo, questões de saúde que são omitidas pelo genitor, que normalmente detém a guarda e a residência habitual da criança. Então, o genitor alienado fica às escuras, muitas vezes, com relação... Um tratamento de tratamento hormonal, saúde, por exemplo, para a criança crescer. A gente tem visto muito essa questão do tratamento hormonal, aparentemente é uma tendência da medicina com relação a submeter crianças a tratamento de hormonal para crescer, atingir determinada estatura.
E muitas vezes ou o pai ou a mãe tomam conhecimento por acaso. Nossa, a criança está fazendo esse tratamento, não sabia. E muitas vezes o genitor alienador se defende. Não, veja bem, eu não contei porque não é nada grave, não é um problema de saúde, é só um tratamentozinho para ver se ele cresce uns centímetrozinhos a mais. Todo genitor, seja pai, seja mãe, deve ter acesso a todas as informações relevantes com relação à prole. A prole é o termo jurídico a tratar dos filhos comuns. Tá? Então, por exemplo, esse é um ato de alienação parental. Existe um ato de alienação parental que, na minha experiência, eu que atuo em alguns casos de alienação parental, vejo como sendo talvez o ato que mais chateia o genitor alienado, que é de apresentar um novo companheiro ou companheira como seu novo pai ou nova mãe. Então, o pai começa a namorar uma pessoa nova e fala, olha, essa é a sua nova mãe. Ou a mãe começa a namorar uma nova pessoa e fala, esse é seu novo pai. Isso é um ato de alienação parental. A criança precisa ter muito claro para ela quais são as relações, que são relações muito saudáveis de padrasto ou madrasta, e quais são essas relações que ela tem com as pessoas com quem ela convive. Então, isso é um ato de alienação parental que chateia bastante. Né? Por exemplo, outro ato de alienação parental, se mudar de domicílio sem motivo justo. Eu costumo contar que o meu recorde nesse quesito é um caso de uma vez que uma mãe se mudou de domicílio com um filho por 5 vezes seguidas. Né? Aqui no Brasil existe uma regra legal de que os processos que envolvem menores, incapazes em geral, devem correr na jurisdição do domicílio daquele menor. Então, sempre que um juiz absorvia o caso e enxergava ali indícios ou provas da prática da alienação parental pela mãe, ela se mudava de domicílio novamente, cada vez para cidades e estados mais longínquos, né? Para sempre se furtar dessas decisões que poderiam ser tomadas contra ela, a favor da criança, para combater a alienação praticada. Então, diversos atos podem ser configurados como alienação parental. A lei da alienação parental, inclusive, fala que o juiz tem a liberdade para entender o que, naquele determinado caso, na opinião dele, é um ato de alienação parental. A lei não traz um rol taxativo. De que a alienação parental é só esse tipo de determinado de prática por um pai ou por outro pai. A lei deixa claro que o juiz pode, caso a caso, interpretar, estudar o caso, estudar o comportamento daquele genitor, para entender, na opinião dele, do juiz, se de fato aquilo são atos alienadores ou não. Agora, doutora Amanda, pensando nessa questão e pensando na justiça, tudo isso é muito lento? E como é que é provado que trata-se de uma alienação parental ou não? Através de vídeos, de filmes, a criança é ouvida? Como é que é isso? Você me perguntou se isso é muito lento. Infelizmente, o nosso Poder Judiciário sofre de um mal comum para todos os processos, inclusive para processos que envolvem direito de família e menores, que é a morosidade. De fato, o Poder Judiciário sofre aqui no Brasil com a morosidade. Infelizmente, isso é muito negativo, principalmente para a criança, se ela de fato estiver submetida a um ambiente tóxico, de abuso emocional, essa dor, sofrendo essa violência. É uma violência psicológica. Então, o que a lei faz é tentar, ao máximo, dar prioridade aos casos que envolvem violência contra menor, e que inclui a prática da alienação parental. Agora, a forma como isso pode ser provado pode ser dadas de diversas formas. Então, hoje em dia é muito comum trocas de mensagens entre pais. A maior forma de se produzir prova para processo, trocas de mensagens, as pessoas se comunicam muito por mensagens, WhatsApp, hoje em dia. Então, trocas de mensagens entre pais pode ser juntada como prova, e é uma prova legal, lícita. Vídeos e fotos das crianças. Eu sou muito da opinião de que sempre que a gente pode evitar a exposição de crianças em processos, é sempre melhor para a criança, mas existem alguns casos em que infelizmente é necessário que se exponha a criança para que o juiz tenha noção da gravidade do que vem acontecendo. É uma forma de proteger a criança e não de expor essa criança. E como funciona? Via psicólogo ou o juiz mesmo quer ouvir a criança a partir de que idade? Essas são as provas que as partes trazem. Quando eu digo as partes, os genitores podem trazer de pronto ao processo em petição inicial ou em contestação. Contestação é o nome jurídico para a defesa de quem é acusado da alienação parental. No entanto, o juiz pode produzir as provas ao longo do processo. Então, ele pode, por exemplo, determinar que a criança seja ouvida,
por um profissional especializado ou por uma equipe multidisciplinar, a lei usa esse termo, então, por exemplo, pessoas, uma pedagoga, uma psicóloga infantil, num ambiente que muitos tribunais já têm implementado isso, um ambiente em que a criança possa se sentir melhor, que não tem aquela formalidade do fórum. Uma brinquedoteca, por exemplo. Muitos fóruns têm contado com isso. E o juiz pode, por exemplo, designar uma audiência de instrução para conhecer as partes. Eu costumo dizer que no processo de família, que envolve questões muito afetivas e emocionais, é interessante para o juiz conhecer pessoalmente as partes. Hoje em dia, as audiências podem se dar também por videoconferência. Eu sempre prefiro a audiência presencial, porque para o juiz e para o promotor, que tem uma atuação importante em casos que envolvem menores, é muito importante conhecer as pessoas pessoalmente, ouvir as pessoas pessoalmente, conversar com as pessoas. É a oportunidade que o juiz ou o promotor, que é uma figura importante, que atua pelo interesse exclusivo do menor, sem nenhuma relação ou vínculo com qualquer das partes dos genitores, é essa oportunidade em que o juiz pode fazer as suas perguntas, entender quais são as dúvidas, enxergar qual é a linguagem corporal daquela pessoa, como ela se comporta na audiência. Isso é bastante importante também para o convencimento do juiz e do Ministério Público, que atua nesses casos. Tá? Sobre o Ministério Público, Renata, é legal falar, a lei aqui no Brasil determina que todos os processos que envolvem incapazes, isso é, menores, crianças ou adolescentes, deve contar com a participação do Ministério Público, de um promotor ou de uma promotora que representa o Ministério Público. Esse promotor vai atuar como fiscal da lei, isso é um termo, fiscal da lei. O promotor deve atuar para que ele se garanta de que todos os direitos da criança estão sendo garantidos. Ainda que os pais estejam atuando, muitas vezes quando existe um conflito entre os pais, a atuação do Ministério Público é definitiva e muito importante. Mas as audiências contam com juiz e promotor? Sempre. Devem contar sempre com juiz e promotor. Então, esse é sempre um momento importante, o momento da audiência. Tanto o promotor como o juiz podem fazer as suas perguntas e as partes também, por meio de seus advogados, podem fazer perguntas entre si. No caso, essa lei de 2019, que não foi aprovada aqui na Alesp, mas nós já tivemos essa questão, esse tema da alienação parental, como temas de novelas das 8, com muita audiência. Isso é uma informação e com isso cresceram os casos, a procura de justiça para que esse problema seja sanado? Com certeza. Infelizmente, hoje, a alienação parental é um problema social pela falta de informação que existe sobre esse tema. É necessário que se tenha uma conscientização pública, social, sobre o tema. Por exemplo, para que você tenha uma ideia, a alienação parental não é um tema lecionado em sala de aula. Para estudantes de direito e tampouco para estudantes de medicina. Recentemente eu falei com um grupo de médicos da USP, eles não têm essa matéria, seja na faculdade, seja na especialização da pediatria ou ebiatria, que é a especialidade que trata de adolescentes. Né? Então seria muito importante que isso fosse instituído nas faculdades, que isso deixasse de ser um tabu. O Brasil, que eu enxergo bastante trabalhando com o direito das famílias e trabalhando muito em casos que envolvem crianças, o Brasil tem uma dificuldade muito grande em reconhecer a violência psicológica. Muito se debate aqui no Brasil com relação à violência física, principalmente violência sexual, e é necessário que de fato se debata, são temas importantíssimos, mas é necessário também que se reconheça a violência psicológica como um problema social grave, principalmente quando envolve crianças. Atualmente a gente tem discutido questões de violência psicológica contra mulheres, questão do gaslighting, vem sendo temas, objetos de lei, temas de artigos e debates, isso é importantíssimo. É necessário que também se entenda e se enxergue a prática da violência psicológica praticada contra crianças. A violência psicológica praticada contra crianças é alienação parental. Qual a solução, no caso, qual o remédio para isso, para a criança? Que tratamento que ela tem que submeter para ficar livre das sequelas, se é possível? É muito difícil, são casos muito complexos. Isso porque eu vou tomar a liberdade de, antes de falar do remédio que a lei prevê, falar um pouquinho dos graus da alienação parental. Então, a doutrina prevê que existem 3 graus de alienação parental. O grau leve, o grau moderado e o grau grave. A psicologia, que estuda casos de alienação parental, costuma dizer também que os casos de alienação parental moderada e grave precisam, impreterivelmente, de uma tutela jurisdicional para que sejam interrompidas. Então, quando a alienação parental... O que significa isso? Quando a alienação parental ainda é muito inicial, muitas vezes os profissionais, seja do direito, seja da psicologia, encaminham as partes para uma mediação, uma terapia familiar, terapia de casal, que muitos ex-casais fazem terapia de casal para tratar sobre a questão da parentalidade.
No entanto, é necessário em casos em que a criança já se encontra alienada, a criança já se encontra muito afetada e confusa com a prática da alienação parental pelo seu genitor alienador, é necessário que o Estado intervenha. Então, o genitor que se entende como vítima dessa alienação parental deve procurar o Estado, distribuir uma ação que é uma ação declaratória de alienação parental, que é prevista em lei no Brasil, para que o juiz, havendo indícios ou provas da prática de alienação parental, possa tomar medidas como, por exemplo, advertência do genitor alienador para casos mais simples, ampliação do regime de convivência da criança com aquele genitor alienado, para que a criança possa ter mais tempo e calma para retomar aquele vínculo ou manter aquele vínculo que ainda não foi perdido, né? No entanto, existem casos em que a criança, já no grau grave da alienação, já se recusa, tem uma resistência muito grande, inclusive costuma apresentar comportamentos muito agressivos com relação ao genitor alienado. Então, nesses casos, existe a possibilidade de fixação de multa para o genitor alienador, para que ele mude de comportamento e desfaça essa prática, essa campanha de desqualificação que fez com relação ao genitor alienado, e da mesma forma, não havendo nenhum efeito com relação a essas práticas e determinações judiciais já feitas, o juiz pode sim determinar a inversão de guarda, para que passe a ser detentor, titular da guarda daquele menor, o genitor alienado e não mais o genitor alienador. E a criança fica com sequelas, no caso do... Muitas vezes sim, muitas vezes sim. Qual o tratamento dado às crianças? Sempre é muito recomendado que os juízes, se as partes não fazem isso por conta própria, que os juízes encaminhem as partes para um acompanhamento psicológico. O acompanhamento psicológico, eu costumo dizer que em caso de direito de família nunca é demais. É sempre bom, porque de fato sempre são casos que envolvem, ainda que não envolva alienação parental, mas sempre envolvem questões emotivas e afetivas muito intrínsecas nas pessoas, né? Existem muitas mágoas. Então é muito importante, muito positivo, eu vejo de uma forma positiva esse acompanhamento psicológico, talvez em alguns casos, se necessário, casos mais graves, acompanhamento médico, tanto de ambos os genitores, como da criança ou das crianças e adolescentes. Tá? Então, sem dúvida, essa é a principal medida a ser tomada com relação a evitar sequelas das crianças ou adolescentes que foram vítimas de alienação parental. Eu li um estudo recentemente, um estudo americano, que entrevistou algumas crianças que foram vítimas de alienação parental, foram envolvidas e submetidas a processos muito desgastantes e hoje em dia reconhecem que foi muito positivo para elas passar por tudo isso, porque elas retomaram um vínculo tanto com o pai ou com a mãe, com quem elas tinham perdido esse vínculo, e reconhecem que foi importante para elas. Então o Estado tem essa função, que eu digo que é a função social do Estado, do Poder Judiciário e mesmo de nós advogados, de enxergar esse prejuízo que pode ser causado, que já foi causado à criança, e batalhar para que os seus direitos sejam garantidos e ela tenha a garantia do direito fundamental previsto no ECA e na Constituição, que é o direito à convivência familiar digna. Toda criança e adolescente tem direito à convivência familiar digna. Agora, doutora Amanda, você já falou da questão da justiça, que a gente sabe ela é muito vagarosa em todas as áreas do direito aqui no Brasil. No caso do direito de família, como a população que não tem acesso a um advogado, como ela pode chegar a fazer uma denúncia? É através da delegacia, através do juizado, do conselho tutelar? Traça para a gente, para o nosso ouvinte, como funciona essa área do acesso público à justiça. Com relação à alienação parental, no Brasil ela não é prevista como crime. Não existe uma previsão legal em termos penais para alienação parental. Então não adiantaria ir a uma delegacia e fazer algum tipo de queixa com relação à alienação parental. No entanto, existem as defensorias públicas, que são órgãos, instituições que são muito prestativas à população no sentido de garantir os seus direitos, de garantir o direito de acesso à justiça ao Poder Judiciário brasileiro. É a porta de entrada. Sim, é a porta de entrada. As defensorias são muito sérias e procuram sempre prestar um serviço muito eficiente à população, né? Então, como eu faço, as pessoas podem perguntar, como eu faço para ter acesso a esse serviço prestado pela Defensoria Pública? Sem dúvida, o primeiro passo é entrar no site da Defensoria Pública do seu estado. As defensorias são estaduais, tá?
Então, entrar no site da Defensoria Pública do seu estado e lá vão ter orientações. E mais do que isso, lá vai ter um serviço de chat, que é um serviço muito interessante, que funciona, se eu não me engano, das 8 às 18 horas. Que não é com robô, é com atendimento... Não, é com atendimento com pessoas mesmo, Sim. que estão lá para atender a população, de fato. Eles atendem das 8 às 18 horas em dia de semana, se eu não me engano. Você vai expor o seu problema pela internet, por meio do chat, mas atenção, que seja o site oficial da Defensoria Pública. E essa pessoa da Defensoria Pública vai te encaminhar para o departamento da Defensoria que atua com direito de família e sucessões. Tá? E a partir daí a pessoa deve ter que ir presencialmente? Ela vai ser orientada, muito provavelmente vai presencialmente, para se consultar presencialmente com uma pessoa um defensor público especializado na área de família e sucessões. Agora, eu gostaria que você falasse, Amanda, sobre uma polêmica atual que envolve a questão da alienação parental, de mudança de lei. O que está acontecendo? De fato, existe uma polêmica atual. Se você puder esmiuçar, porque a gente não tem muito domínio, né, sobre esse assunto. Vamos lá. De fato, existe uma polêmica atual sobre a atual lei vigente que trata da alienação parental no Brasil. A polêmica foi instaurada e é impulsionada por movimentos sociais e por parte da imprensa, que trata a alienação parental como uma lei que vem a defender e ajudar, beneficiar abusadores, pais abusadores contra mães que detêm a guarda, certo? Então, qual é o argumento dessas pessoas, desses grupos sociais? Que a alienação parental não é uma patologia, não é reconhecida mundialmente pelos principais órgãos de saúde mundiais como uma patologia, o que de fato não é. No entanto, é necessário que se diga que a alienação parental é reconhecida como um fenômeno pela psicologia, que também é ciência, assim como a medicina, e pela área jurídica, né? E a exemplo de outras patologias que ficaram um bom tempo sem ser reconhecidas pelos principais órgãos mundiais, como, por exemplo, o caso da depressão. O caso da depressão atualmente é uma patologia, é uma doença, é reconhecida por todos os órgãos mundiais que tratam de patologias, mas por muitos anos não foi. E por muitos anos os médicos reconheciam no seu dia a dia do consultório o diagnóstico da depressão. E de fato tratavam e medicavam aquilo. Então não é por isso que a depressão deixou de ser credibilizada como uma questão a ser enfrentada antes de ser reconhecida como uma patologia pelos principais órgãos de saúde. E é o mesmo que acontece com relação ao fenômeno da alienação parental. A grande questão com relação a toda essa polêmica, Renata, é que a lei da alienação parental prevê como um ato de alienação parental apresentar falsa denúncia contra um genitor. Certo? E o que esses movimentos alegam é que, nesse caso, mães que desconfiam ou que sabem que os filhos são vítimas de violência sexual teriam receio de fazer a denúncia, com medo de não conseguir comprovar essa prática e incidir em alienação parental. E essa mesma lei prevê a possibilidade de perda de guarda em caso de configurada, clara alienação parental em ação judicial. Então, esse é um argumento desses movimentos que são contrários à lei da alienação parental, que é um argumento muito pertinente, a gente tem que discutir isso, né? No entanto, é importante que se diga que é um argumento que, na minha opinião, é tratado por pessoas que não conhecem o dia a dia de uma vara de família e sucessões aqui no Brasil. Você é a favor da mudança? Não, eu sou absolutamente contra a revogação da lei. Eu sou a favor ao debate, à discussão, para que a lei seja aprimorada, para que não tenhamos riscos de que, por exemplo, num caso de uma criança violada sexualmente, tenha uma inversão de guarda para que o pai seja o titular dessa guarda. Isso, eu posso falar pela minha experiência, não costuma acontecer em casos em que existem denúncias de parte a parte, denúncia da mãe contra o pai por violência sexual e denúncia do pai contra a mãe por alienação parental. Muitas vezes, em casos assim, o que acontece, para que se tenha uma noção? Quando existe uma denúncia de violência sexual feita pela mãe contra o pai com relação à criança, a convivência dessa criança com o pai é imediatamente suspensa. Imediatamente suspensa. O que não acontece quando existe uma denúncia do pai contra a mãe por alienação parental. Então, por exemplo, já existe uma hierarquização das violências no nosso Poder Judiciário. E o que não pode acontecer, a gente tem que combater para que ambas as violências tenham tratamento de igualdade, que sejam igualmente apuradas. A violência psicológica pode ser tão grave quanto a violência física, né? Então, eu trabalho em casos, para que você tenha ideia, que já há anos existem provas de alienação parental,
a conclusão da perícia, do estudo técnico, foi pela existência de alienação parental grave, e ainda assim o juiz ou a juíza não determinou, depois de anos, a inversão de guarda. Por quê? Porque, de fato, é uma medida muito abrupta para a criança que já está alienada e rejeita a figura do pai ou da mãe, né? Então, essa ideia de que estão havendo muitas inversões de guarda, torto e a direito no judiciário brasileiro, não corresponde à realidade. Isso não existe. E é necessário que se entenda quais são exatamente esses processos em que essas pessoas integrantes desse movimento contra a lei falam que isso aconteceu. É necessário que a gente entenda o que exatamente aconteceu em cada um desses processos em que as pessoas favoráveis ao projeto de lei pela revogação da lei da alienação parental falam que foram vítimas de decisões arbitrárias para inversão de guarda em casos em que ficou configurada a violência sexual contra a criança. É necessário que se entenda o porquê que isso aconteceu e se de fato isso aconteceu, para que a gente tenha um debate mais franco, mais técnico e mais profundo com relação ao que pode ser aprimorado na lei. Ao que parece, amedronta muito e toda a área de direito de família com a possibilidade dessa revogação. Eu digo, assusta, não digo amedronta, mas assusta bastante. Assusta, eu digo com tranquilidade que eu falo em nome de boa parte dos profissionais da minha área, que de fato esse movimento tem assustado, principalmente com relação à imprensa que vem divulgando. Você como um membro efetivo da Comissão de Direito de Família da OAB? Não digo em nome da comissão, sim, nem sim. Poderia dizer em nome da comissão, mas eu sei que em nome de boa parte dos profissionais da área, de fato, nós somos contra a revogação da lei, mas somos totalmente a favor da discussão, de um debate franco, que envolve principalmente os profissionais que estão habituados a trabalhar em casos de alienação parental, para que a lei seja aprimorada. Então, o que parece, o tema está sendo distorcido. Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. É mais do que distorcido, Renata. O tema vem sendo debatido sem profundidade nenhuma e sem habilidade técnica. É necessário que se traga para o debate pessoas que estudam alienação parental a fundo há anos, pessoas que trabalham em casos de alienação parental há anos, para que se entenda exatamente o que aconteceu. E mais do que isso, no Brasil não existem dados oficiais, dados quantitativos oficiais com relação a casos de alienação parental no nosso poder judiciário. É necessário que esses dados sejam apurados e levantados, para que de fato exista um debate produtivo, né? Em quais casos efetivamente a lei falhou? Por que a lei falhou nesses casos? Né? Qual foi a opinião da perícia nesses casos? Qual foi a opinião do Ministério Público, que deve atuar exclusivamente em nome do menor, do interesse do menor? Qual foi a opinião do juiz nesses casos? É necessário que se entenda o que exatamente aconteceu nesses casos que supostamente a lei falhou. E voltando ao início do programa, leis sancionadas, informando que é alienação parental, como o PL 467 de 2019, que não foi para frente, tornando obrigatória a informação, a educação sobre isso, isso já ajudaria muito, né? Sem dúvida nenhuma. Isso passaria muito pela questão da conscientização social e das crianças também. As crianças precisam conversar sobre isso e entender a gravidade da alienação parental. Ao final aqui do nosso programa, eu deixo então o site da Defensoria aqui de São Paulo, https://www.defensoria.sp.def.br. As pessoas devem entrar em contato porque certamente vão encontrar uma resposta. Sim, sem dúvida. Devem entrar em contato, usar o sistema de chat, expor a sua situação e seguir todas as orientações que a Defensoria apresentar. E aqui na Alesp também a gente tem um posto da Defensoria que as pessoas podem procurar durante o horário comercial de segunda a sexta. Olha, doutora Amanda Caramelito, a senhora que é professora, membro efetivo da Comissão de Direito de Família da OAB, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast da Alesp. Eu que agradeço, Renata, muito obrigada, é um prazer. Voltamos, então, a qualquer momento aqui na nossa Rede Alesp. Já sabe, né? Todos os dias, um episódio novo do podcast da Alesp, às 8h30 da noite na Rede Alesp e nas plataformas digitais também às 19 horas. Muito obrigada.